Oi pessoal, eu sou o Maurício do canal Fanáticos. Hoje vim tirar as cartas para o time Corinthians. Tiragem de cartas muito pedida nos comentários para mim trazer aqui as energias da nova contratação do Corinthians, Memphis Depay. Vamos ver como vai ser a estreia, como vai ser o desempenho desse jogador no Corinthians. Pessoal, antes de começar com a tiragem, vou pedir para quem puder deixar aquele super like que me ajuda demais na divulgação. E se não tiver inscrito aqui no canal Fanáticos, aproveita para se inscrever que tem vídeo todos os dias. Vamos lá então a gente ver os caminhos do novo jogador do Corinthians, Memphis Depay. Eu creio que a pronúncia seja essa, gente, mas a gente vai se acostumando aí com o passar do tempo. Pelo que eu vi é Memphis Depay a pronúncia. Já comenta aí embaixo a torcida de vocês e se vocês gostaram dessa contratação, que eu quero ficar sabendo. Gente, para quem não assistiu meus vídeos anteriores, mais antigos aí de 2 meses atrás, eu acho, a respeito do Corinthians, eu havia feito uma tiragem a respeito de 2 jogadores que viriam para o time Corinthians para trazer uma total diferença, para trazer um impulso para o time. Como a gente bem sabe, o Corinthians está com uma energia bem complicada em relação ao Brasileirão, aos campeonatos. Então, eu havia feito uma previsão, se vocês buscarem um pouco aí nos vídeos mais antigos, uma previsão geral para o Corinthians, onde o Corinthians teria 2 contratações que iriam trazer uma grande melhoria para o time, inclusive fazendo o time subir bastante, até mesmo no Brasileirão. No momento que eu fiz a tiragem, gente, a especulação era em cima do jogador, do goleiro, na verdade, Hugo Souza. Isso foi confirmado. Hugo Souza foi um grande nome, aí está sendo bastante aclamado pelo Corinthians aí no seu desempenho. E nós ainda temos outro jogador para trazer esse movimento para o Corinthians, que o Corinthians está precisando. Vamos ver aí a respeito então do Memphis Depay. Mas, gente, pelo nome aí que nós temos, é um jogador de peso e existe uma grande possibilidade de ser o nome que estava faltando para alavancar o Corinthians. Vamos ver então a primeira pergunta que eu separei aqui. É a estreia, como vai ser a estreia do Memphis Depay no time Corinthians. Aqui, gente, pelo que eu pesquisei, a estreia dele está prevista aproximadamente, gente, não tenho certeza aqui, é uma previsão que tem aí nas notícias, né, para o dia 18 de setembro. Estou gravando esse vídeo no dia 10 de setembro, a projeção aí para que ele estreie no seu primeiro jogo pelo Corinthians no dia 18 de setembro. Como será a estreia do jogador Memphis Depay no Corinthians? Aqui as conchas já começam com uma energia bastante favorável no centro da tiragem. Eu tenho as conchas numa sequência aqui de caminhos abertos, né? Mais pra frente eu tenho alguns obstáculos aqui, a gente vai entender melhor do que a gente está falando. Mas se tratando de estreia, eu vejo sim uma energia bem favorável para os seus primeiros jogos pelo Corinthians. Como será? Mas vamos clarificar aqui, gente, nas cartas ciganas. Como será a estreia do jogador Memphis Depay no time Corinthians? Como será a estreia? Memphis Depay. A cruz. Os caminhos. A aliança. Gente, para quem acompanha o meu canal há mais tempo sabe que eu sempre, quando vem essa energia da cruz nas tiragens, é uma carta muito favorável. É uma carta que fala de realização, de concretização, de vitórias. Eu tenho a energia dos caminhos aqui também, a aliança. Outra coisa que está vindo aqui nessa tiragem da estreia do Memphis é que ele vai ter uma estreia muito, como é que eu vou dizer aqui? Muito rápida. Eu vejo ele se adaptando muito rapidamente com o resto do time. Então os caminhos são abertos. A aliança mostra o time tendo uma adaptação muito grande com esse jogador. Um entrosamento, né? Muito favorável aqui já em um primeiro momento. Primeiro, segundo, terceiro jogo. Já vejo o jogador tendo essa familiaridade, essa é a palavra aqui. Então é caminhos abertos até mesmo para a estreia de Memphis Depay no Corinthians. Agora a próxima pergunta que a gente quer saber é como será o seu desempenho de um modo geral no Corinthians. Os caminhos do jogador.
Memphis Depay no time Corinthians, de um modo geral, os caminhos do jogador Memphis Depay. Gente, também se quiser deixar outras sugestões de vídeos, pode deixar aí nos comentários que eu vou trazendo aí na medida do possível. Os caminhos gerais do jogador Memphis Depay no time Corinthians. Os lírios, a cegonha, o livro. Vem trazendo energia de conhecimento, vai agregar muito para a equipe, para o time de um modo geral. A carta dos livros fala disso, muitas novidades aqui. Eu vejo que o Corinthians vai ter uma mudança de postura em campo. Isso já havia sido previsto nas minhas outras tiragens, a partir de uma chegada de um jogador que teria essa mudança. A carta dos lírios mostra tranquilidade e, gente, sinceramente, o Corinthians que veremos aí nos próximos jogos, nas próximas semanas, vai ser diferente do que a gente vê agora. No momento que estou fazendo essa tiragem, o Corinthians está numa posição complicada na tabela do Brasileirão. Deixa eu conferir aqui. Se não me engano, está em 17º lugar. Só vou confirmar. Hoje é dia 10 de setembro. Corinthians está em 17º lugar com 25 pontos. Esse jogador traz conhecimento, traz informação para o time, traz projeção, novidades, a cegonha fala sobre isso, e os lírios, tranquilidade. Gente, o Corinthians vai passar por uma nova fase, uma transformação. Isso também já havia sido mencionado em outras tiragens aqui para o Corinthians de um modo geral. Outra pergunta aqui, a gente viu ali que na estreia o jogador ele vai ter uma adaptação boa com o time de um modo geral. Vamos ver como vai ser sua relação com o time, sua relação com o técnico, sua relação com o Corinthians de um modo geral. Relação do jogador Memphis Depay com o Corinthians de um modo geral. Mais uma vez aqui a gente tem a energia dos livros. A cegonha pulou da minha mão aqui as cartas. A foice clarifica para mim essa energia. A chave. O jardim, aliás, e o homem. Gente, com certeza, eu não tenho dúvidas aqui que esse jogador ele vai ter muito destaque, vai ser muito bem falado aí nas mídias, positivamente. É inovação que está vindo aqui, conhecimento e uma colheita próspera para o time Corinthians. Quando a gente perguntou em relação ao técnico, eu também havia feito essa pergunta aqui. Eu vejo boas decisões, eu vejo o técnico deixando algumas decisões para serem tomadas por esse jogador, dando, como é que eu vou dizer aqui, flexibilidade, possibilidades de mudança. Esse jogador ele vai trazer muitas ideias e eu vejo o técnico deixando esse espaço para que essas ideias aconteçam. Entende o que eu estou falando? Gente, de um modo geral, eu vejo esse jogador tendo um bom convívio tanto com o time quanto com o técnico, e o Corinthians de um modo geral é caminhos abertos. Eu não tenho dúvidas que esse é o segundo jogador que teríamos aí no Corinthians que traria essa diferença. O primeiro nome, como eu havia dito para vocês, era o Hugo Souza, o goleiro aí, que promete demais. Olhem lá os vídeos anteriores que vocês vão ver, antes mesmo do Hugo Souza estrear no Corinthians ali, quando nos primeiros momentos já havia saído essa energia para mim, que ele seria uma das diferenças, e ainda faltava a segunda peça. Estamos aí diante da segunda peça, que é Memphis Depay. Não estou dizendo que o Corinthians não pode ter outros jogadores aqui de destaque, mas eu vejo esses dois como sendo os grandes nomes aí que vão ser muito comentados ainda e vão trazer muita visibilidade para o Corinthians, fazendo em consequência aí uma crescente e uma subida na tabela. Uma tiragem muito favorável para o jogador Memphis Depay. No mais era isso então, pessoal. Isso aqui foi tiragem de cartas para o Corinthians. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele super like para me ajudar. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!